Como se divide o tempo das sessões deliberativas ordinárias? As sessões deliberativas ordinárias são divididas em 4 fases que se sucedem na seguinte ordem. Primeiro, pequeno expediente, com duração de 60 minutos improrrogáveis. Segundo, grande expediente, com duração de 50 minutos improrrogáveis. Terceiro, ordem do dia. Quarto, comunicações parlamentares, desde que haja tempo entre o final da ordem do dia e o horário previsto para o término da sessão. O presidente poderá suspender a sessão, seja ela de natureza ordinária ou extraordinária, por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual ela será considerada encerrada. Qual é o número mínimo de deputados presentes na Casa para a abertura das sessões deliberativas ordinárias? As sessões deliberativas ordinárias podem ser iniciadas com a presença na Casa de pelo menos 10% do total da composição da Câmara, desprezada a fração, ou seja, 51 deputados. Se à hora do início da sessão esse número mínimo não tiver sido computado nos postos eletrônicos de registros de presença espalhado pelos edifícios da Câmara, o presidente deverá aguardar meia hora e, persistindo a falta de quórum, declarará que não poderá haver sessão, determinando a atribuição de faltas aos ausentes. O que é pequeno expediente? Pequeno expediente é a primeira fase da sessão, especialmente destinada às breves comunicações, discursos parlamentares de curta duração, no máximo 5 minutos, aos quais não se permitem apartes. Durante o pequeno expediente, o deputado pode usar da palavra na tribuna ou, se preferir, apenas encaminhar o respectivo discurso por escrito à mesa para ser publicado no Diário da Câmara dos Deputados. O discurso encaminhado para publicação não deve exceder 3 laudas digitadas em espaço 2. No pequeno expediente, a presidência concede a palavra aos oradores segundo a ordem de inscrição. Como o deputado pode inscrever-se para o pequeno expediente? Para usar da palavra no pequeno expediente, o deputado deve se inscrever pessoalmente perante a mesa no dia da sessão, das 8 às 1h30, assegurada preferência aos que não houverem falado nas 5 sessões anteriores. O que é grande expediente? Grande expediente é a fase da sessão que sucede o pequeno expediente, destinando-se aos pronunciamentos parlamentares de maior duração, até 25 minutos, aí incluídos os eventuais apartes concedidos. Como se organiza a distribuição de oradores para o grande expediente? A lista de oradores para o grande expediente é organizada mediante sorteio eletrônico promovido pela mesa entre os parlamentares. A forma do sorteio é regulada pela mesa em ato próprio. Um deputado só pode falar no grande expediente no máximo 3 vezes por semestre, sendo 1 vez por sorteio e 2 por sessão da vaga de outro parlamentar. Ao deputado que no semestre não falar por falta de vaga, é assegurada preferência para inscrição no semestre seguinte. O que é o período das comunicações parlamentares? Quando a ordem do dia se esgota antes das 19 horas ou quando não há matéria a ser votada, o presidente pode conceder a palavra aos oradores indicados pelas lideranças partidárias para pronunciamentos de no máximo 10 minutos. Esses pronunciamentos são chamados de comunicações parlamentares, durante os quais não são permitidos apartes. O que são comunicações de liderança? São comunicações acerca de assuntos de relevância nacional feitas pelos líderes ou, por sua delegação, pelos respectivos vice-líderes. Podem ocorrer a qualquer momento da sessão, e o tempo usado por cada liderança é proporcional ao tamanho que a bancada representa, sendo de no mínimo 3 e no máximo 10 minutos. No caso das lideranças do governo, da minoria, da oposição e da maioria, serão concedidos 8 minutos, não sendo permitidos apartes em qualquer das situações.
É de se observar que os líderes podem ceder entre si total ou parcialmente o tempo de comunicação a que têm direito. O que é a ordem do dia? A ordem do dia é a fase da sessão deliberativa destinada à discussão e à votação de proposições. Qual o quórum exigido para o início da ordem do dia? Como é aferido? A ordem do dia somente pode ser iniciada quando presente no plenário a maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, pelo menos 257 deputados. Essa presença mínima é aferida pelo registro dos nomes no painel eletrônico.